Fala, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, tiveram alguma dúvida sobre o assunto de reta, segmento de reta e semi-reta? Tenho certeza que não, né? Deu para compreender. Nossos vídeos ficou bem claros e agora iremos fazer a correção dessa atividade. Espero que vocês tenham realizado e agora só façam a correção para ter certeza que tá tudo ok. Tá? Então, primeiro pega o seu módulo 2 e abra na página 130 que vamos começar por lá. Com o auxílio de uma régua, represente uma reta R, uma semi-reta OP e um segmento de reta AB, no espaço a seguir. No exemplo do meu livro aí mostra, representei uma reta com R minúsculo, uma semi-reta que começa em O, passa pela letra P e segue, porque ela tem início, mas ela não tem fim. E fiz também um segmento de reta que passa de A a B. O segmento de reta, ela começa e termina. Então, ela começou no ponto A e terminou no ponto B. Certinho? Segunda questão. Nomeie as semi-retas a seguir. Ah, tia, essa questão eu não entendi muito. A semi-reta, ela começa em um ponto e passa por outro. Você tem que nomear primeiro o ponto que ela começa. Não importa se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Você tem que nomear por onde ela começa. Esse primeiro exemplo aí, S e R. Por onde é que esse ponto está começando? Está começando pela letra R. Então, você vai colocar primeiro R, depois o S. Ela começou na letra R e passou pela letra S. Então, vai ser RS e a setinha indicando para a direita. No próximo exemplo, R e T. Aonde começou? Aonde essa semi-reta começou? No ponto T. Então, primeiro você vai colocar T, depois o U e a setinha para a direita. E na D e C, do mesmo jeito. Ela começou na letra C e passou pelo ponto D. Então, primeiro vai ser C, D e a setinha na direção da direita. Ok? Próxima questão. Questão 3. Sem utilizar instrumentos de medida, estime quanto mede cada segmento de reta a seguir, em centímetros, e anote no espaço indicado. Então, vamos aos segmentos de reta. Começou em A e terminou em B. Você estimou aí que tamanho que ela mede? Qual foi a sua medida estimada? Você colocou a sua sugestão aí. Só que a medida real dela é 4 centímetros, tá? Na próxima, C a D. Qual a medida estimada que você colocou? Parabéns. Só que a medida real dela é 2 centímetros. Agora, da E a F. Qual foi a medida estimada que você acha que ela tinha? Que ela tem? Colocou? Agora, a medida real dela é 7 centímetros. Agora, utilizando de uma regra, meça esses segmentos e verifique se sua estimativa estava correta. Já fizemos aí, né? Vamos para a próxima, que foi um experimento. Questão 4. Observe como podemos representar no caderno várias retas paralelas entre si, utilizando régua e esquadro. Letra A. Quantas e quais foram as retas traçadas no procedimento acima? Quantas retas foram e quais foram essas retas? Então, as retas foram 3 retas, né, que foram utilizadas aí. As retas A, B e C. Então, foram 3 retas simbolizadas com as letras A, B e C, ok? Questão B. Utilizando um esquadro da página 13 do material complementar e uma régua, siga o procedimento descrito anteriormente, desenhando no espaço abaixo 3 retas paralelas. Igual está na representação, a mesma coisa vocês irão fazer aí embaixo. Fazer
essa reta utilizando o esquadro que está na página 3 do material complementar, que vai ficar igual a esse exemplo meu aí, tá? Próxima página. Questão 5. Classifique os pares de retas representados em cada malha, como paralelas ou concorrentes. Questão A. Ela é concorrente ou paralela? Concorrente. Essas duas retas, elas se cruzam. Elas concorrem uma com a outra, se cruzam. Na B, são concorrentes ou paralelas? São retas paralelas. Elas não se cruzam e nunca vão se cruzar. E tem um tamanho distinto entre elas. Na C, concorrentes ou paralelas? Paralelas, não se cruzam. E na letra D, são o quê? Concorrentes. Começam lá paralelas, mas no finalzinho elas duas se cruzam, tornando assim concorrentes. Questão 6. Observe as retas e os pontos representados na imagem ao lado. Observou aí? Te dei aí 3 retas. Reta R, T e S, que estão representadas com letras minúsculas. Na reta R, eu tenho 2 pontos, o ponto C e o ponto B. Na reta S, eu tenho o ponto A e o ponto F. Na reta T, eu tenho o ponto E e o ponto G. Vamos lá, questão A. Qual das retas é concorrente à reta R no ponto B? Vamos procurar? Reta R é a verdinha aí. E o ponto B é de quem que está passando aí? Da reta T. Então, a resposta certa é reta T. Qual das retas é concorrente à reta R no ponto B? É a reta T. Questão B. Por quais dos pontos passa a reta S? A reta S passa por quais pontos? Ela passa por A, por D, por E e por F. E a reta R? Então, você vai colocar aí embaixo. A reta S passa pelos pontos A, D, E e F. Já a reta T, ela passa pelos pontos B, G e E. Certo? Repetindo. A reta S passa pelos pontos A, D, E e F. Já a reta T passa pelos pontos B, G e E. Confere na imagem aí ao lado. Próxima questão, questão C. Que ponto é comum às retas S e T? Ela tem um pontinho comum entre elas. Que ponto é esse? Acertou quem colocou o ponto E. E essas retas S e T são concorrentes entre si? São, sim. Elas se cruzam nesse ponto E. Então, a reta S e a reta T, o ponto concorrente delas é a letra E. Então, sim. Questão D. Qual dos pontos pertence à reta R, mas não pertence às retas S e T? Então, tem um ponto aí que pertence apenas a R. Ela não passa nem por S e nem por T. Que ponto é esse? O que vocês responderam aí? Acertou quem colocou o ponto C. Ele é bem lá embaixo da reta R, ó. Ele não passa nem por S e nem por T. Ele está bem lá embaixo esse ponto. Não passa por elas. Vamos agora para a atividade de fixação. Identifique nas figuras abaixo os segmentos de reta, as semirretas e as retas. As retas que eu achei aí foi JK. Tá vendo? É uma reta que passa por elas o J e o K, o ponto J e o ponto K. Representei o J e o K com a setinha para o lado direito e o lado esquerdo. Certinho? Semirretas, ela tem início, mas não tem fim. Então, achei X e Y, com setinha virada para a direita, que iniciou-se em X e passou por Y e continuou.
Q e R, começou em Q e passou por R. T e S, que ela começou em T e passou por S. Segmentos de reta, achei o ponto A e B, começou em A e terminou em B. E M e R, M e R, não é isso? É MN, MR. Começamos em M e terminamos em R. Questão 2. Use uma régua para desenhar, conforme as orientações a seguir, um segmento de reta de 45 milímetros de comprimento com extremidades nos pontos P e Q. O segmento de reta é o quê? Tem início e tem fim. Então, o primeiro ponto é o P e o segundo é o Q. Começou no P e terminou no Q. Questão B. Uma reta identificada com os pontos A e B. Então, tem uma reta com a setinha de cada lado e ela passou pelo ponto A e pelo ponto B. Questão C. Uma semi-reta identificada com pontos M e N. Então, ela começou em M, passou por N e seguiu o seu caminho. Próxima questão. Questão 3. Identifique as posições relativas das retas, se são concorrentes ou paralelas. Letra A. R e T são concorrentes ou paralelas? Elas são concorrentes, elas se cruzam. Na B, R e S são paralelas, elas não se cruzam em momento algum e não irão se cruzar. Questão C. X e T são concorrentes. Em algum momento aí, elas se cruzam um ponto ao outro. X e S são paralelas. Nunca vão se encontrar, se cruzar. X e R também são paralelas. Elas não se encontram. Próxima questão. Questão 4. Trace duas retas concorrentes usando uma régua. Uma delas deve passar pelos pontos E e F. Você faz primeiro uma linha, bota um pontinho em cada uma delas, E e F. Agora você vai fazer outra reta, passando por essa que você já fez, pontuando o G e o H, como eu fiz aí na minha resposta. Identifique o ponto de cruzamento entre elas por P. No meizinho aí onde elas se cruzaram, eu coloquei a letra P. E identifiquei essas retas minhas aí com R minúsculo. Em seguida, responda. Letra A. Em que ponto essas retas se cruzam? Elas se cruzam no ponto P. O momento que elas se cruzam é no ponto P. Essas retas podem se cruzar em outro ponto? Não, apenas no P. Elas não se cruzam em outro ponto. Vamos supor, o H, ela se cruza no ponto F? Não. O G se cruza no ponto E? Não. Apenas no ponto P. Certinho? Meus amores, parabéns. Tenho certeza que realizaram de excelência essa atividade. Ela é muito fácil, mas precisa de atenção para não se perder aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. O que precisar é só chamar. Fica com Deus e um grande abraço.